Fala pessoal, vamos repercutir mais uma derrota do Internacional, agora sob comando de Osmar Loz, interino. Internacional saiu atrás do placar contra o Galo dentro do Beira-Rio, logo com menos de 2 minutos de jogo, teve o jogo inteiro para tentar reverter e não conseguiu sequer empatar. Teve grandes chances para isso e mais uma vez as desperdiçou, mas a derrota em casa não foi a pior notícia da noite. Internacional com problemas aí para as próximas partidas. Agora, domingo às 4 horas da tarde já tem o Ceará em casa, uma sequência que o Inter precisa, né, se recuperar. Ceará, América Mineiro e Chapecoense, o Inter precisa fazer praticamente todos esses pontos, se não todos, né, porque é um começo muito ruim do Inter com 4 pontos conquistados em 12 disputados até agora. E também tem coisa boa, para não dizer que só falei de coisa ruim, também tem notícia boa. Pintou o nome do zagueiro que o Internacional tá negociando para reforçar o time, e também tem uma joia que apareceu pela primeira vez aí junto com o time principal e foi bem, né, para suprir daqui a pouco uma ausência de um jogador que pode estar de saída do Internacional também para a função de camisa 9. Vamos tratar disso, do jogo e dessas outras notícias aí do Internacional logo na sequência. Mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Já te convido para que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um conteúdo novo por aqui. E não se esqueça, muito importante, deixe sempre o like no vídeo, porque ajuda a impulsionar este conteúdo para mais colorados assistirem e, consequentemente, conhecerem o meu trabalho aqui no YouTube. Internacional perdeu em casa para o Atlético Mineiro, algo, né, uma derrota por 1-0 para um Galo que vem no momento muito melhor, com um elenco melhor, mas pelas circunstâncias acabou saindo pouco, né, para o Internacional. O Internacional que jogou contra um Galo que fez 1-0 muito cedo e se retrancou, treinado pelo Cuca, se fechou lá e buscou os contra-ataques que não ocorreram. Era um Galo que era um deserto de ideias na ausência do Nacho Fernandes, que não pôde jogar por desgaste muscular, também tinha outros desfalques, né, da Copa América, como o Sacha, o Savarino, caras importantes, o Sacha não, desculpe, o Vargas e o Savarino, caras importantes do ataque, né, para fazer a companhia para o próprio Hulk, e o Keno também estava no banco de reserva, só entrou no segundo tempo, que é um cara driblador, que também com desgaste muscular não tinha condições de jogar 90 minutos, Alan Franco foi desfalque, a dupla de zaga titular com Igor Rabelo e Júnior Alonso não pôde jogar, então era um Galo misto, só que o Galo, o time reserva do Galo, tá virando praticamente um Palmeiras, né, que tu troca os 11 e ainda assim fica um time de nível bastante satisfatório. E esse time conseguiu vencer o Internacional mesmo sem fazer lá grandes coisas. No início do jogo, uma jogada individual do Hulk sendo marcado pelo Cuesta. A gente sabe que um cara canhoto sendo marcado por um canhoto, o Cuesta tem a tendência de dar o bote com o pé esquerdo e o Hulk conduz a bola com o pé esquerdo, eles estão um na frente do outro, o Hulk corta para o meio, o Cuesta fica sem ver, né, sem achar a bola no combate com o Hulk. O Hulk cortou para o meio, depois que passou pelo Cuesta, o Cuesta não busca mais, porque é mais lento que o Hulk. O Hulk é um cara rápido, apesar de toda a força, e também é mais fraco que o Hulk, né? A gente viu no lance o Cuesta tentando segurar o Hulk com o braço, não conseguiu nem movimentar o jogador do Atlético Mineiro. Aí um segundo erro, né, que é o Zé Gabriel, que deixou o Natan entrar livre na sua frente, né? O Zé Gabriel só tinha essa única incumbência no lance, que era não deixar o Hulk ter linha de passe. E aí o Hulk passou pelo Cuesta, vem o Natan se infiltrando e o Zé Gabriel simplesmente não acompanha. O Natan entra livre para fazer o gol cara a cara com o goleiro Daniel. Muito cedo, o Internacional com todo o jogo para reagir e foi se encontrando aos poucos no jogo, mas de maneira completamente desorganizada. O Inter não tinha padrão tático, o Inter era uma bagunça, o Edenilson errando um monte, o Patrick mais ainda, perdendo a bola praticamente toda vez que dominava, tentando dribles impossíveis. E aí o Inter não conseguia criar, a não ser na base da força, na base do chuveirinho para a área. E foi assim que o Internacional conseguiu as suas chances de gol, né? Primeiro com o Edenilson, numa jogada pelo meio, na base da força, que o Galhardo faz uma parede, acha um calcanhar perfeito para o Edenilson fazer o gol. O Edenilson entra cara a cara, quase na pequena área, e consegue chutar para fora.
Isso ainda no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, o Hever vai dar um recuo e acaba largando nos pés do Thiago Galhardo. O Galhardo cara a cara com o goleiro do Galo. Em vez de finalizar, né, dar uma cavadinha, tirar do goleiro, ele tenta driblar o goleiro e não percebe que a zaga voltou. E aí ele perde a bola quando já havia passado pelo goleiro do Atlético Mineiro e desperdiça uma das chances mais claras dos últimos tempos aí do Internacional. E olha que o Inter tem desperdiçado chance clara jogo após jogo. Essa do Galhardo ganhou de todas. E aí, ainda uma outra chance aí agora com o Maurício, que se jogou de carrinho na bola, quase dentro do gol, conseguiu também isolar a bola. Eu não sei como é que ela conseguiu subir tanto, mesmo ele estando a meio metro da meta adversária. O Internacional criou, na base da força, eu digo, pouca criatividade, as jogadas não foram jogadas bem trabalhadas, mas conseguiu criar o suficiente para empatar e até virar a partida diante do Galo. O Inter parou de sofrer riscos desde que tomou o primeiro gol do Galo, muito cedo. A equipe do Cuca provavelmente, se sofresse empate, ia voltar a atacar. Se sofresse a virada, mais ainda teria motivos para voltar a atacar e o jogo poderia ter sido outro. Mas a verdade é que o Internacional não conseguiu fazer o mínimo, que é jogar 90 minutos atacando no campo do adversário e não conseguir ter um número razoável de chances de gol, né? Porque perdeu 3 chances. E uma delas foi criada pelo próprio Hever, que tocou para trás de maneira sem prestar atenção e a bola caiu nos pés do Galhardo sem ninguém marcando ele. Então o Inter, para bem dizer, criou só 2 oportunidades em 90 minutos e as desperdiçou. Não pode continuar acontecendo, já havia acontecido isso contra o Bahia, o time perdeu chances com o Yuri Alberto, já havia acontecido contra o Vitória no primeiro tempo, no Beira-Rio, causando a demissão do técnico Miguel Ramírez, já havia acontecido contra o Vitória lá fora de casa, com o Edenilson no primeiro tempo e o Caio Vidal no segundo tempo perdendo chances claríssimas. Contra o Always Red aconteceu inúmeras vezes. O Internacional perde muito gol há muito tempo. Desde que o Inter parou de golear ali 4-1 contra o Juventude, que vinha naquela sequência de goleadas, Tátira, Olímpia e Juventude, o Internacional desde então teve jogos em que criou tanto quanto naquelas partidas que goleou e que estava todo mundo satisfeito. Só que o que mudou, o Inter parou de converter em gol. Cria e erra. Estava criando e fazendo, e a partir de então cria e erra. E a saída do Miguel Ángel Ramírez não mudou isso. Nos 2 jogos do Loss, o time do Inter criou e errou. Não criou tanto, é bem verdade. Após a saída do Miguel Ángel Ramírez, o Internacional cria menos chances de gol. Está mais desorganizado em campo e cria menos chances de gol. Corre mais também, se dedica mais, cria menos, mas continua desperdiçando quase tudo o que cria. Tirando o gol de pênalti de Edenilson, desperdiçou tudo que criou sob o comando de Osmar Loss. E aí surgem notícias péssimas para o Internacional. Porque perde o Tyson no início do segundo tempo com uma lesão muscular na posterior da coxa. Vai passar por exames hoje para ver a extensão dessa lesão, mas pela experiência a gente pode dizer que ele deve ficar algumas semanas afastado. E o Victor Cuesta sofreu uma pancada na região das costelas, não se sabe ao certo o que houve, torcer para não ter sido nada de mais grave, sei lá, uma luxação, alguma coisa em algum osso, porque poderia também perder uns bons jogos aí. Vamos torcer que tenha sido só a batida e ele já esteja bem, porque é o único zagueiro que o Internacional tem disponível, um zagueiro confiável que o Inter tem disponível. Fora ele, temos Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Pedro Henrique, que convenhamos, é muito pouco, para o Internacional nenhum passa segurança nenhuma. A impressão que dá é que eles vão errar a qualquer momento, comprometendo o resultado do Internacional. E aí surge uma boa notícia, porque pintou o nome, viu, pessoal? Pintou o nome do zagueiro que o Internacional está negociando. Pelo menos um zagueiro do mercado interno, A gente sabe que tem sondagem com o Sidney, sondagem com o Cáceres, mas para próxima janela de transferências internacionais que abre em agosto. Agora o Inter precisa de uma contratação mais urgente para resolver o problema agora da zaga. Agora não, faz tempo que o Inter precisa dessa contratação, mas agora parece que as coisas estão andando. O Internacional está negociando com o zagueiro Bruno Mendes, uruguaio, 21 anos, do Corinthians. Não é titular, é reserva do Gil, mas a torcida do Corinthians, pelo que eu acompanhei aí,
para informar vocês, gosta muito do uruguaio. É um jogador que, segundo eles, está no banco do Gil pelo nome do Gil, né? Por tudo que o Gil representa no Corinthians, né? Mas, na verdade, na bola, quando ele entra, ele tem dado mais conta do recado do que o próprio Gil. É um cara muito querido pela torcida do Corinthians, ele tem só 21 anos, tem histórico de seleção de base do Uruguai e, inclusive, já debutou, já estreou pela seleção celeste principal, isso em 2018, antes mesmo dele chegar ao Corinthians. Veja bem, ele tem 21 anos, ele debutou pela seleção principal, né, quando ele tinha 18 anos de idade. Então, desde que ele veio para o Corinthians, né, ele acabou não voltando para a seleção, não teve tantos minutos, né, no time paulista, e acabou também, né, não sendo mais convocado, mas é um zagueiro que encanta a torcida do Corinthians. O Corinthians gastou muito dinheiro, gastou 20 milhões de reais para tirar ele do Montevideo Wanderers lá do Uruguai, isso em 2019, e agora ele estaria negociando com o Internacional. Pode ser que envolva uma troca entre Paulo Guerreiro com o Bruno Mendes, né? Porque o Corinthians quer o Guerreiro e o Inter quer o Bruno Mendes, então pode ser que haja aí uma troca, uma facilitação nos negócios, e que seria uma outra ótima notícia para o Internacional, né? Porque com 800 mil por mês para o Guerreiro ficar sendo tratado no departamento médico, pedindo para sair, né? Fazendo corpo mole aqui, mas quando vai para a seleção se recupera. Melhor que vá para um novo lugar, um lugar que ele queira jogar, e pare de onerar os cofres do Inter, ainda mais trazendo um zagueiro promissor para cá, um zagueiro com passagem pela seleção uruguaia, um zagueiro de 1,84 m que faz lateral direita também. Então ele tem aquelas características de zagueiro construtor, de bom passe, de bom lançamento longo, de boa condução de bola. É um zagueiro habilidoso, para jogar ao lado do Victor Cuesta, daqui a pouco aí, né, se firmar como titular do Inter, e se o Internacional quiser, daqui a pouco, num futuro, revendê-lo para o futebol europeu, um cara com passagem por seleção de base, seleção principal, apenas 21 anos, se der certo no Inter, pode até gerar um bom lucro para os cofres do clube, o que seria ainda melhor, né? Pensando que vai estar desonerando o cofre com um Guerreiro capaz ainda de melhorar, né, no ponto de vista de tu conseguir um dinheirinho vendendo o Bruno Mendes lá no futuro. Mas vamos pensar primeiro no presente para ele resolver, né, esse nosso problema da zaga pela direita. Ainda mais agora que o Cuesta, né, saiu da partida mais cedo e preocupa para as próximas rodadas do Brasileirão, o zagueiro Victor Cuesta. Mas falando em saída de Guerreiro, que negocia com o Corinthians, Vini Melo, garoto, 18 anos, centroavante canhoto, esteve no banco e entrou no segundo tempo e foi bem, hein? Em pouco tempo ele ganhou 2 pelo alto de cabeça, participou intensamente do jogo, trombou, fez pivô. É um centroavante interessante, hein? Ele é canhoto, ele tem velocidade, sabe jogar pelos lados do campo também, ele é alto, forte, é um cara muito forte para 18 anos, fisicamente muito bem, e tem imposição no jogo aéreo. Ele até protagonizou aquele lance de choque cabeça com o Guilherme Arana ali no fim do jogo, disputando mais uma intensamente no alto. Um centroavante interessante aí para ser daqui a pouco, né? Terceira opção do Inter, com Galhardo e Roberto, apesar de que eles estão jogando muito mal ambos, mas, né, na ausência do Guerreiro saindo, o Internacional aí bem servido por um garoto da base que tem apenas 18 anos, já era titular, craque do time, melhor dizendo, né, do time sub-20, e agora já sobe precocemente para o time de cima. Pode ser aí uma opção para o Internacional num futuro próximo, e aí quem sabe no longo prazo também gerar ativo do clube, né, gerar lucro numa venda para o futebol europeu internacional, que precisa urgentemente, né, de vendas para se recuperar financeiramente e poder voltar a ter capacidade de investimento. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço novamente que deixe o like e refaça o convite para que, caso não seja inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.